E se eu te disser que nesse momento você pode estar rodeado por espíritos, isso lhe dá medo? Se sim, então a gente precisa conversar. Bom, você tem ou já teve medo de espíritos, de seres extrafísicos, de coisas paranormais que acontecem ao seu redor, de sonhos, de visões, de sensações de estar sendo vista? Olha, isso é muito comum. E eu creio que em algum momento da vida acontece com todos nós esses medos, essas dificuldades de entender o que está acontecendo, esse receio por não poder ver ou pegar ou perceber com clareza exatamente o que está acontecendo no nosso entorno, especialmente quando nós falamos dessa questão extrafísica que está além do que nós conseguimos captar pelos nossos 5 sentidos. E nós, em geral, temos medo porque nós não somos, a grande maioria de nós, ensinados sobre esse tema. Não se foi falado abertamente para nós sobre como isso funciona, por que a gente tem essas sensações, por que nós temos percepções diferentes das coisas, por que algumas pessoas veem, por que algumas pessoas ouvem. Isso tudo tem a ver com o meio em que fomos criados, tem a ver com a forma como nós desenvolvemos ao longo da vida, com as crenças que estavam ao nosso entorno, com a nossa origem religiosa, enfim, tem muitos fatores. E isso não é culpa de ninguém, porque nesse contexto não existem culpados. Foi do jeito que foi e era assim que tinha que ser. Então, se você está aqui comigo agora, vendo esse vídeo, significa que a gente pode buscar ressignificar isso. Então vamos entender, né? Já sabemos, já entendemos que temos uma dimensão paralela acontecendo ao nosso entorno, que é o campo espiritual, que é aquilo que muitas vezes nós não conseguimos ver, mas somos capazes de sentir, de perceber aí através dos nossos sentidos extrafísicos também. E entendemos que nós somos seres espirituais. Então já sabemos que o que anima o nosso corpo físico é o nosso espírito. Bom, quando nós desencarnamos, deixamos o nosso corpo físico aqui e o nosso ser espiritual segue, né, existindo nessas dimensões paralelas, nessas outras dimensões que não são as dimensões da materialidade, que é onde nós estamos hoje. Bom, se quando nós desencarnamos, nós vamos existindo em uma dimensão que não é material, significa que as pessoas que já desencarnaram, por exemplo, estão nessa dimensão, até que elas reencarnem novamente, e aí em outro momento a gente pode falar sobre esse processo, como é esse processo entre vidas. Bom, mas então entendemos que tem essa outra dimensão, esse outro ambiente, esse outro espaço, onde os espíritos, eles existem. Então, e falamos que essas dimensões, elas são como paralelas, ou seja, elas existem ao mesmo tempo, elas coexistem. Então, não está separado, né? A gente existe junto nesse meio, né? Claro que é de acordo com as frequências energéticas, né? Os espíritos têm acesso a diferentes dimensões, porque, por exemplo, espíritos extremamente trevosos não conseguem sintonizar por conta da sua frequência energética com dimensões, com espaços, locais onde a energia está muito elevada, porque não tem sintonia, então não dá para estar no mesmo ponto, estar no mesmo lugar, porque energeticamente isso repele. Bom, mas quando nós estamos então falando sobre essa questão dos espíritos coexistirem conosco, então significa que estamos aqui em sintonia com espíritos que têm a mesma afinidade energética que nós.
E eu já coloquei um vídeo aqui no canal também sobre frequência energética, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês, que você pode também entender um pouquinho sobre como funciona essa questão de frequência energética, porque a partir da nossa frequência nós vamos sintonizar com espíritos, com seres que estão na mesma sintonia que nós. Por isso que é tão importante a gente buscar trabalhar sempre em manter uma frequência energética elevada. Então, esses espíritos que coexistem junto conosco, eles podem ser nossos guias, nossos mentores. Se estamos em frequências energéticas muito baixas, podemos ter espíritos sim, obsessores, assediadores. Então, isso existe. E quando nós dormimos, inclusive, a gente também vai ter vivências e vai ter experiências no plano espiritual enquanto nosso corpo fica em repouso. E aí nós temos contato sim com esses seres, com esses espíritos que estão em uma outra dimensão, além da materialidade. Então, por que eu estou falando sobre isso e sobre o medo de espíritos? Porque quando a gente vai descortinando um pouco a falta de conhecimento que temos sobre o campo espiritual, sobre o meio espiritual, a gente vai aos poucos entendendo essa dinâmica. E o medo, ele só consegue ser superado quando nós tomamos conhecimento, quando nós damos luz a isso, quando nós aprendemos sobre isso e aquilo passa a não mais nos atormentar. É como, por exemplo, quando estamos no escuro e vamos acendendo luzes. Então a gente vai dando luz àquilo e aquele escuro, ele deixa de aparecer, ele deixa de existir, porque nós trouxemos lucidez. Então, se você tem medo de espírito, se você tem medo da espiritualidade, a primeira coisa que você precisa entender é que você é um espírito. E aí talvez você tenha medo de você mesmo. Então, entendendo isso, abra-se para conhecer mais. Busque fontes seguras, referências. Aqui no canal também tem muitos vídeos falando sobre esse tema que você pode ir se aprofundando para ir conhecendo um pouco mais e ir tirando esse escuro que causa medo sobre essa temática em você. Eu tenho certeza que com isso você vai superando esse medo e utilizando esse conhecimento a seu favor e a favor do todo também, para que você, quanto espírito, possa desempenhar o seu papel nessa existência aqui da materialidade da melhor forma possível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse tema, conta aqui pra mim nos comentários também. Não esquece de deixar aqui o seu curtir, porque essa é uma forma muito importante da gente poder divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Lembra de compartilhá-lo também com quem você sentir que esse vídeo possa contribuir e se inscreva aqui no canal para sempre ter acesso aos conteúdos que eu vou colocando aqui para vocês. Se você quiser me conhecer melhor o meu trabalho como terapeuta, você pode me acompanhar lá no Instagram, no @alissamaila, onde eu tenho conteúdos todos os dias que podem contribuir também com o seu desenvolvimento. Eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!